O gosto de gordura queimada e de cerveja barata estava preso na minha garganta. Eu tinha acabado de apertar o último parafuso da churrasqueira improvisada do meu sogro, suando feito um condenado sob o sol de Bangu. Era um domingo de janeiro, e o calor estava de rachar o asfalto. Eu só queria um copo de água gelada e 5 minutos de silêncio, mas paz não era uma opção quando a família de Priscila se reunia. Eu ouvi a risada dela antes de ouvir o que ela disse. Aquela risada aguda, forçada, que sempre vinha antes de uma punhalada. Eu limpei as mãos na bermuda, que já estava suja de graxa, e vi Priscila, no meio da rodada de cerveja, cercada pelas tias e primas dela. Elas estavam todas olhando para mim. Eu sorri, um sorriso automático, esperando o elogio vazio que nunca viria, ou talvez, só esperando que ela me deixasse em paz. Foi aí que ela levantou o copo de caipirinha, como se estivesse fazendo um brinde. Gente, olha só para o meu marido, ela falou, alto o suficiente para silenciar a música de pagode que tocava no volume máximo. Ele é ótimo, faz tudo, conserta tudo. Meu marido de aluguel particular. O investimento valeu a pena. As risadas vieram em ondas, e eu senti o rosto pegar fogo. Não era a primeira vez que ela usava o termo, mas a palavra investimento me atingiu de um jeito diferente, como um tapa-frio. Eu tentei rir junto, forçando é isso aí, galera, estou sempre à disposição, na esperança de que eu pudesse absorver a humilhação e seguir em frente. Mas ela não parou. Priscila se aproximou, com aquele olhar de dona do circo que sabe que a atração principal é obrigada a performar, e colocou a mão no meu ombro. E então, na frente de todo mundo, ela puxou o celular dela e me estendeu. Amor, transfere R$2.500 para a conta da minha mãe agora. É o adiantamento do concerto da pia. Vamos rápido, estou esperando. E não esquece de colocar na descrição serviços prestados. O tom dela não era de pedido, era de ordem. E a referência à descrição da transferência, serviços prestados, transformou a piada em uma transação comercial, na frente de 20 pessoas que me viam como uma máquina de cartão que também trocava lâmpadas. Naquele segundo, enquanto eu digitava a senha, sob o olhar avaliador da minha sogra e os risos abafados das primas, eu entendi. Não era mais uma piada cruel. Era uma demonstração pública e calculada de poder. Ela estava me mostrando, e mostrando à família dela, quem mandava no dinheiro, quem fazia o trabalho braçal e qual era o meu valor real, o de um prestador de serviço. Naquele exato momento, enquanto o dinheiro saía da minha conta para a conta da sogra, eu jurei que aquela seria a última vez que o Rafael, de 38 anos, aceitaria ser o marido de aluguel de alguém. A humilhação não doeu na hora, ela anestesiou. O que veio depois foi uma frieza que eu nunca soube que eu tinha. Se você já passou por algo assim, sabe que a dor da humilhação pública é diferente. Ela não é só uma dor, é um veneno lento que te muda. É um estalo que te tira da inércia. E é sobre essa mudança que eu quero falar aqui. Eu sei que muita gente passa por isso, engole sapo atrás de sapo e se sente sozinho, achando que o problema é só com você. Se essa história toca você de alguma forma, não deixa de se inscrever no canal e me conta de onde você está assistindo. É importante saber que a gente não está sozinho nessa. Eu e Priscila estávamos casados há 8 anos. Eu a conheci em um curso de pós-graduação em São Paulo. Eu era o cara estável, engenheiro de produção, com um bom salário, o tipo que planeja o futuro. Ela era a ambição em pessoa, designer de interiores, cheia de planos, com uma energia que me consumia. Eu sempre fui mais reservado e ela me puxava para o mundo. Eu gostava disso, achava que ela me completava. No começo, a dinâmica funcionava. Eu era a âncora financeira e ela era o motor social. O problema é que, com o tempo, a âncora virou um peso morto para ela, e o motor social virou o único controle da nossa vida. A Priscila sempre foi muito ligada à família dela, e a família dela sempre foi barulhenta. Eu venho de uma família mais quieta, de classe média tradicional de Niterói. A família dela era de uma parte mais agitada da zona oeste do Rio, e eles tinham uma dinâmica de quem grita mais, vence. E eu nunca gostei de gritar. O apelido de marido de aluguel começou uns 3 anos depois do casamento, de forma inocente, claro. Eu sou bom com ferramentas, sempre fui. Quando a gente se mudou para o apartamento novo, fui eu que montei todos os móveis, troquei a fiação, pintei a parede. Era o meu jeito de contribuir, de cuidar do nosso lar. A primeira vez que ela usou a expressão foi durante um jantar com amigos. O ar-condicionado de um casal tinha quebrado, e eu dei uma dica de como consertar. Priscila riu e disse: "Ah, o Rafael é ótimo.
Ele é meu marido de aluguel particular. Economizamos uma nota com ele. Na época, eu dei risada. Pareceu um elogio, mas o uso se intensificou. Se eu passava o fim de semana trocando o chuveiro da minha sogra, ela dizia: serviço de marido de aluguel concluído com sucesso. Se eu ia ao mercado sozinho para carregar as compras pesadas, ela comentava para a vizinha: tive que acionar o serviço de entrega. O que me incomodava não era o trabalho, era a forma como ela o desvalorizava, transformando meu esforço em algo trivial, pago e descartável. Eu ganhava bem, sim, eu era o principal responsável pela nossa estabilidade, mas o dinheiro, ironicamente, era o que ela usava para me controlar. Nós tínhamos contas conjuntas, mas ela geria. Priscila era obcecada por controle de gastos, o que de início parecia prudência, mas logo percebi que era um filtro. Qualquer gasto meu, uma ferramenta nova, um livro, uma viagem de fim de semana com meus amigos, era questionado, analisado e, na maioria das vezes, negado com argumentos de prioridade. Os gastos dela, como roupas caras, jantares com amigas ou reformas na casa da mãe dela, eram sempre investimentos necessários. Eu estava cansado. Fisicamente, de ter passado a manhã toda de domingo montando uma estrutura de ferro para a churrasqueira do meu sogro, e emocionalmente, de ser reduzido a um objeto utilitário. Voltando ao momento do churrasco. Depois que eu fiz a transferência, a Priscila pegou o celular de volta e voltou para a rodada dela, como se eu fosse um garçom dispensado. Eu tentei me misturar, pegar um pedaço de carne, mas a carne parecia de plástico e o barulho era insuportável. Eu só conseguia sentir o calor da vergonha na nuca. Eu fiquei ali por mais meia hora, tentando parecer normal, mas por dentro eu estava em chamas. Eu percebi que a família dela não estava rindo, comigo, eles estavam rindo, dela me humilhando. Eles a admiravam por ter um marido que era, ao mesmo tempo, um caixa eletrônico e um faz-tudo, e que ainda por cima era dócil o suficiente para aceitar o apelido. Eu não fiz um escândalo, eu não levantei a voz, eu não fiz nada. Eu apenas me virei para a Priscila, que estava ocupada falando de um projeto de decoração, e disse, baixo: Pri, eu estou com uma dor de cabeça infernal, vou para casa, você me liga quando for a hora de te buscar? Ela mal me olhou. Ela estava rindo de alguma coisa que a prima tinha dito. Ah, vai lá, Rafa, leva a sua sogra até a padaria, que ela precisa comprar pão, e depois pode ir. Eu pego um Uber mais tarde. Eu não disse nada sobre o Uber. Eu apenas peguei a chave do carro, abri o portão e entrei no carro. A minha sogra, Dona Sônia, veio logo atrás, reclamando do calor e do trânsito. A viagem até a padaria foi em silêncio quase completo. Dona Sônia falava sozinha sobre a novela e sobre como a Priscila era esperta. Eu só concordava com a cabeça, dirigindo devagar. Eu estava processando. O que me atingiu com força foi a palavra investimento. Ela não me via como parceiro, mas como um recurso. E recursos precisam ser gerenciados e explorados ao máximo. Deixei a Dona Sônia na porta da padaria e fui embora. Eu não voltei para buscar Priscila. Eu fui direto para casa, no nosso apartamento na Barra da Tijuca. O apartamento estava silencioso. Era o nosso refúgio, mas naquele dia parecia um palco vazio. Eu entrei no nosso escritório, liguei o computador e abri a nossa conta bancária conjunta. Eu sempre soube que eu ganhava mais. Meu salário era quase 70% da renda familiar. Mas Priscila sempre manteve o controle de todas as senhas, todas as contas de investimento, sob a justificativa de que ela tinha mais tempo e era mais organizada. Eu confiava. Confiava na nossa parceria. Eu comecei a puxar o extrato dos últimos 6 meses, não procurando por desvio, mas por padrão. Eu queria entender como o meu dinheiro estava sendo usado, e mais importante, como ele estava sendo ocultado de mim. O que eu vi não era ilegal, mas era um retrato frio da nossa relação. O dinheiro que eu transferi para a mãe dela hoje, aqueles R$ 2.500, era apenas a ponta do iceberg. Havia saídas regulares de grandes quantias para contas que eu não reconhecia, sempre descritas como material de obra ou adiantamento de projeto. Eu me lembrei de uma conversa que tivemos há uns 2 meses. Eu sugeri que a gente começasse a guardar dinheiro para trocar de carro. O meu já estava velho e eu precisava de um veículo mais confiável para as viagens a trabalho. De jeito nenhum, Rafael. Ela tinha dito com aquela cara de quem está sendo responsável por nós dois. Você viu o extrato? Estamos apertados. Temos que priorizar a reforma da cozinha da minha mãe. É um investimento, valoriza o imóvel dela. Eu engoli seco na época.
Eu não vi o extrato, eu só confiei na palavra dela. Mas agora, olhando os números, eu percebi que a nossa poupança para o carro estava praticamente intacta, mas havia uma conta de investimento que crescia rapidamente, em nome da Priscila, com aportes mensais significativos. Não era roubo, tecnicamente. O dinheiro era dela também, por lei. Mas era uma traição de confiança. Ela estava construindo o futuro dela, usando a minha estabilidade como plataforma, enquanto me mantinha apertado e dependente. Eu me afastei do computador. Sentei na cadeira e respirei fundo. O calor do rio não era nada perto do gelo que eu sentia no peito. O sentimento não era de raiva explosiva, mas de uma clareza assustadora. Eu não era um marido. Eu era uma fonte de renda, um técnico de manutenção e, ocasionalmente, um objeto de escárnio social. Eu precisava de um plano, e ele precisava ser silencioso, cirúrgico e irreversível. Eu não queria brigar, eu não queria gritar. Eu queria que ela sentisse o mesmo vácuo que eu senti quando ela me reduziu a um investimento. Eu sabia que a Priscila voltaria em algumas horas, provavelmente bêbada e cheia de histórias sobre o churrasco. Eu precisava agir rápido, antes que a rotina me engolisse de novo. O primeiro passo era retomar o controle do meu próprio dinheiro. Nós tínhamos 3 contas. A conjunta, onde caíam os meus 70% do salário e o salário dela, e 2 contas individuais, que quase não usávamos. Eu peguei meu celular e liguei para o meu gerente do banco. Eu não ligava para ele há anos, já que Priscila cuidava de tudo. Flávio, sou eu, Rafael. Tudo bem? Olha só, eu preciso de um favor urgente. Estou começando um projeto paralelo e preciso de uma conta separada, completamente nova, 0 histórico. Preciso que ela seja configurada para receber meu salário integralmente a partir do próximo mês. Flávio, que era um cara prático, não fez perguntas. Claro, Rafael. Posso fazer isso agora mesmo. Você quer que eu configure para o dia do seu pagamento? E o que fazemos com a conta atual, a conjunta? A conjunta fica como está, por enquanto. Mas eu vou mudar a proporção dos depósitos. A partir do mês que vem, só 10% do meu salário cai lá. O resto, para a nova conta. Eu preciso de total discrição nisso, Flávio. Se a Priscila ligar, você não sabe de nada. A ti, eu odiava a ideia de ser desonesto, mas a honestidade tinha me custado a minha dignidade naquele churrasco. Eu estava lutando pela minha sobrevivência financeira e emocional. Flávio concordou. Em 10 minutos, eu tinha uma nova conta corrente e uma nova conta poupança configuradas, com senhas que só eu saberia. O próximo passo era a logística. Eu precisava de um lugar seguro para guardar meus documentos importantes. Priscila era meticulosa e conhecia todos os esconderijos. Eu precisava de um bunker. Eu me lembrei de uma caixa de metal velha que eu usava para guardar ferramentas de precisão na garagem. Ninguém nunca mexia na minha bagunça de ferramentas. Eu desci até a garagem, peguei a caixa e a subi. Comecei a esvaziar a gaveta de documentos. Meu passaporte, cópia do meu diploma, certidão de nascimento, documentos do carro que estava no meu nome. Eu tirei tudo da pasta organizada da Priscila e coloquei na caixa de metal. Eu também peguei o talão de cheques que ela jurava ter perdido há anos. Eu sabia que ela tinha feito isso de propósito, para garantir que eu não tivesse autonomia de gastos. Enquanto eu estava no escritório, preparando o terreno, ouvi o barulho do Uber estacionando lá embaixo. Ela estava chegando, o tempo estava acabando. Eu fechei a caixa de metal, escondia no fundo da minha caixa de ferramentas na garagem e subi correndo. Eu precisava estar calmo, lendo alguma coisa, agindo como o Rafael de sempre. O marido pacato, previsível e sem graça. Eu estava no sofá, fingindo ler um artigo técnico, quando a porta abriu com um estrondo. Rafa, que susto! Por que você não me buscou? Tive que pagar um Uber caríssimo. Priscila entrou, jogando a bolsa no chão. Ela estava com o cabelo bagunçado e cheirava a fumaça de churrasco e caipirinha. Eu levantei os olhos do meu tablet. Eu te avisei que estava com dor de cabeça, Priscila, e você disse que pegaria um Uber, e eu tive que levar sua mãe na padaria antes de vir. Achei que você já saberia que eu não voltaria. Ela me olhou irritada. O álcool fazia com que a irritação dela viesse mais rápido. Ah, para de drama, Rafael. Você sabe que eu estava me divertindo. Você sempre estraga a festa com essa sua cara de funeral. E a padaria é do lado, não seja ridículo. Ela nem sequer mencionou a humilhação pública. Para ela, era água passada. Era apenas o normal da relação. Eu me levantei e fui para a cozinha, pegar um copo de água. Você comeu alguma coisa? Perguntei no meu tom mais neutro possível. Comi, mas estou com sede. Pega uma água para mim.
e vê se tem algum remédio para a ressaca no armário. A gente bebeu demais hoje. Eu peguei a água e o remédio. Servi a ela. O toque das nossas mãos foi frio, sem conexão. Enquanto ela bebia a água, sentada na bancada, eu resolvi testar o terreno. Eu precisava saber o quão atenta ela estava às nossas finanças. Priscila, hoje quando eu fiz a transferência para a sua mãe, eu vi o extrato da conta conjunta. Não tem muito saldo lá, né? A gente precisa apertar mais o cinto. Ela revirou os olhos. Sempre o mesmo papo, Rafael. Eu já te disse, eu controlo isso. O saldo está baixo porque a gente tem contas fixas para pagar. E o dinheiro que eu estou investindo na reforma da casa da minha mãe é um investimento a longo prazo para nós. Mas e o carro? Insisti. Eu preciso de um carro novo, você sabe. Meu carro está me dando problema. Ela desceu da bancada, irritada. O carro pode esperar. O que não pode esperar é a gente ter estabilidade. Eu estou fazendo isso pela nossa segurança. Deixa de ser criança e para de se preocupar com números. Eu cuido disso. Aliás, você já consertou aquele vazamento na área de serviço? A conversa seguiu o roteiro de sempre. Eu questionava, ela me desviava, me dava uma tarefa doméstica e reafirmava o controle. Mas dessa vez, a diferença era que eu não estava mais convencido. Eu sabia que ela estava mentindo sobre a estabilidade, dela ser a nossa estabilidade. Eu sabia que ela estava construindo uma reserva particular, enquanto me deixava na mão. Eu passei o resto da noite agindo como o marido prestativo. Consertei o vazamento, preparei o jantar e ouvi as histórias dela sobre como ela arrasou no churrasco. Eu sorria, concordava, e por dentro eu estava traçando as linhas de um divórcio silencioso. A primeira fase do meu plano estava concluída. Eu tinha a autonomia financeira garantida para o próximo mês. O próximo passo era a informação. Eu precisava saber exatamente onde o dinheiro estava indo, e mais importante, eu precisava de provas de que ela estava me manipulando ativamente, caso a gente chegasse a um confronto legal. Priscila sempre usava o computador dela para gerenciar as finanças. O notebook dela tinha uma senha, mas era uma senha que eu conhecia. O aniversário da mãe dela. Ela achava que era segura. Eu esperei até ela apagar. Por volta da meia-noite, ela estava dormindo profundamente, o sono pesado induzido pelo álcool e pelo cansaço social. Eu me levantei da cama, devagar, e fui para o escritório. O notebook estava fechado sobre a mesa. Eu liguei a máquina. O brilho da tela iluminou o escritório. Digitei a senha, acesso concedido. Eu não estava procurando por conversas de traição conjugal. Eu estava procurando por traição financeira. Fui direto para a pasta de documentos fiscais. Ela era organizada demais para não ter rastros. E lá estava, uma planilha de Excel chamada Planilha de Ganhos e Reservas. PA, de Priscila Almeida. Abri o arquivo. A planilha era um trabalho de arte. Ela detalhava não apenas os nossos gastos conjuntos, mas também as reservas que ela estava construindo em seu nome. O que me chocou não foi o valor, mas a categorização. Havia uma coluna marcada, contribuição do Rafa, e outra, contribuição da Pri. Na minha coluna, ela listava meu salário integral. Na dela, apenas 30% do salário dela. Os outros 70% eram direcionados para a conta de investimento, PA Futuro. E o pior, na parte de metas financeiras, a meta dela não era a compra de um imóvel maior para nós, ou a faculdade dos filhos que ainda não tínhamos. A meta dela era a independência financeira total, em 5 anos, com a nota: reserva para saída e abertura do próprio escritório de design, longe das amarras financeiras do Rafael. Longe das amarras financeiras. Eu fornecia 70% da renda, pagava a maioria das contas, fazia todos os reparos domésticos e era o alvo das piadas. E ela me via como uma amarra financeira. Naquele momento, eu não senti raiva, eu senti pena. Pena da minha própria ingenuidade. Eu tinha sido um idiota, um investidor que entregou todo o capital para um sócio que planejava fugir com o lucro. Eu precisava de todas essas provas. Se eu tentasse tirar fotos, ela poderia ver no meu celular. Eu precisava ser mais discreto. Eu abri meu e-mail pessoal e comecei a enviar os documentos mais incriminadores para mim mesmo. A planilha, os extratos da conta de investimento dela, e-mails trocados com o gerente de banco dela, que era diferente do meu, onde ela discutia estratégias para maximizar os rendimentos sem que eu soubesse. A traição não era física, era estrutural. Ela estava desmontando a minha vida, peça por peça, e me fazendo pagar pelo serviço.
Eu passei mais de 1 hora copiando e-mail, printando tela e organizando tudo em uma pasta criptografada na minha nova conta de e-mail. Eu estava construindo o meu dossiê. Quando terminei, eu estava exausto, mas com a mente clara. Eu fechei o notebook, voltei para a cama e deitei ao lado dela. Ela dormia o sono dos justos, o sono de quem tem tudo sob controle. Eu não conseguia dormir. Olhei para o teto e fiz uma lista mental. 1. Segurança financeira. Check. Nova conta para o salário. 2. Provas. Check. Dossiê em andamento. 3. Logística. Pendente. Eu não podia simplesmente sumir. Eu não queria dar a ela o controle da narrativa. Eu queria que ela acordasse um dia e percebesse que o marido de aluguel tinha fechado a empresa e levado as ferramentas. Eu precisava de um plano de saída que não parecesse uma fuga, mas uma reestruturação. Eu tinha um cliente importante em São Paulo que vinha me pressionando para aceitar uma consultoria de longo prazo, de pelo menos 6 meses. Eu sempre recusei, porque Priscila não gostava da ideia de eu viajar tanto. Agora, parecia o plano perfeito. Eu peguei meu celular e enviei uma mensagem de texto para o meu chefe, mesmo sendo 2 da manhã. Chefe, preciso falar com você amanhã cedo sobre a consultoria em SP. Decidi aceitar. Podemos começar em 15 dias. Eu desliguei o celular e fechei os olhos. O cheiro de churrasco ainda estava no quarto. A humilhação de hoje não foi o fim do meu casamento. Foi o fim da minha submissão. E o começo de uma vingança que seria servida fria, com a precisão de um engenheiro e a paciência de quem não tem mais nada a perder. Eu ia dar a ela a independência financeira que ela tanto queria, mas não da maneira que ela esperava. Continua. Esta é uma marca interna para fins de controle de narrativa, não deve aparecer no texto final. Fim da parte 1. Aproximadamente 11.667 caracteres. Atingidos o limite de caracteres para a parte 1. Transição para a parte 2. A execução do plano de afastamento e a reação inicial de Priscila ao corte de recursos. Removendo a marca interna antes da entrega final. Revisão final de estilo. Fluidez, coloquial, sem moralização. Ok. Entrega final do texto. Eu não consegui dormir. Olhei para o teto e fiz uma lista mental. O cheiro de churrasco ainda estava no quarto, mas a minha cabeça estava em São Paulo. Eu tinha acionado o meu chefe às 2 da manhã, e quando o sol começou a entrar pela janela, a resposta dele já estava no meu celular. Ótimo, Rafael. Precisamos de você aqui. Te ligo às 9h para acertarmos os detalhes da mudança e o contrato. Eu me levantei antes da Priscila. Tomei café em silêncio, vesti a roupa de trabalho e esperei. Eu precisava ter a conversa com o meu chefe antes, para que o plano fosse sólido e não apenas uma ameaça vazia. Às 9h em ponto, eu estava no carro, estacionado a 2 quadras de casa, falando com o meu chefe. 6 meses, Rafael. É um bom tempo, ele disse. Mas o cliente está disposto a pagar o bônus de deslocamento e uma ajuda de custo para o aluguel lá. O valor é 30% acima do seu salário atual. É irrecusável. É exatamente o que eu pensei, chefe. Irrecusável. Eu confirmei. Eu não estava pensando no dinheiro extra, mas na justificativa. O aumento de 30% era o chamariz perfeito para a Priscila. Eu voltei para casa com a notícia e encontrei Priscila na cozinha, tomando um café forte, visivelmente de mau humor. Você saiu cedo, ela comentou sem me olhar. O vazamento do banheiro não parou, eu acho. Precisa olhar de novo. Eu ignorei a ordem de serviço e fui direto ao ponto. Pri, eu tenho uma notícia. Consegui aquele contrato de consultoria em São Paulo. Eu aceitei. Ela parou de beber o café e me encarou. Havia uma mistura de choque e interesse nos olhos dela. São Paulo? Mas por quanto tempo? Não era só uma semana. 6 meses no mínimo. É um projeto grande. E o salário é excelente, Pri. Eles estão oferecendo 30% a mais, fora ajuda de custo para moradia e deslocamento. O choque deu lugar à ganância. A testa dela se franziu em cálculo rápido. 30% a mais? Isso é ótimo. É a grana que a gente precisava para finalizar a reforma da casa da minha mãe e investir melhor. Mas 6 meses é muito tempo, Rafa. Quem vai cuidar das coisas aqui? Eu já esperava essa reação. Ela não estava preocupada com a nossa distância emocional. Estava preocupada com a falta de mão de obra e a logística da vida dela. Eu já pensei nisso, eu respondi, com a voz calma. A empresa vai pagar meu aluguel lá, mas eu vou vir para o Rio a cada 15 dias. E eu acabei de consertar o vazamento de novo. O que quebrar, você vai ter que chamar um profissional.
Temos que planejar isso no orçamento. Chamar um profissional? Ela soltou uma risada debochada. Você é o profissional, Rafael. É por isso que você é meu marido de aluguel de luxo. A gente economiza fortunas com você. Eu deixei a ofensa passar como sempre. Mas dessa vez, a ofensa era o combustível. Pois é, mas meu serviço agora está cotado em São Paulo. Eu disse sem mudar a expressão. E o valor que eu vou ganhar lá compensa o custo de um encanador aqui. Pense nisso como um investimento. É um sacrifício agora para a nossa estabilidade futura. Eu usei a palavra investimento e estabilidade de propósito. Era a linguagem dela. Funcionou. Ela concordou com a cabeça, já pegando o celular para refazer as contas. Tá bom, quando você vai? Em 15 dias. Tenho que deixar tudo organizado aqui. E Pri, sobre o dinheiro. Com esse aumento, a gente precisa reestruturar nossas finanças. Ela levantou os olhos do celular desconfiada. Como assim reestruturar? Eu já cuido disso. Eu sei que você cuida, mas com o bônus de deslocamento, a empresa vai me pagar o salário integral em uma conta nova que eu abri, para fins fiscais. É melhor para a declaração de imposto de renda. Flávio me orientou. A mentira era convincente, já que ela odiava a burocracia fiscal. E a conta conjunta? Ela perguntou, a voz ficando tensa. Eu vou manter a conta conjunta aberta. Eu vou depositar uma parte do meu salário lá, para cobrir as contas fixas do apartamento, como a gente sempre fez. Mas o resto eu vou guardar na minha nova conta, já que eu terei mais gastos em São Paulo e preciso acumular o bônus para o nosso carro novo. Lembre-se, o carro é prioridade agora. Eu estava usando o carro como isca. Ela tinha negado o carro para investir na reforma da mãe dela. Agora, eu estava forçando a prioridade e justificando a retenção do dinheiro. E quanto você vai depositar? Ela perguntou, apertando o celular com força. Eu fiz a pausa dramática, calculada. Vou depositar o equivalente a 10% do meu salário total. Isso deve cobrir o condomínio, a luz e o plano de internet. Você pode cobrir o resto com o seu salário. Afinal, você sempre disse que a gente precisava de mais equilíbrio nas contribuições, né? A expressão dela mudou de ganância para incredulidade e depois para fúria contida. 10%, Rafael? Você está brincando. Eu não vou conseguir pagar o resto das contas só com o meu salário. E o nosso padrão de vida? E o cartão de crédito? A gente usa o seu dinheiro para pagar a fatura. Eu sei, mas eu também terei que pagar meu aluguel, alimentação e a vida em São Paulo. E você mesma disse que precisava de mais estabilidade. Eu estou criando uma reserva forte para o futuro, Pri. É o nosso PA Futuro. Eu disse, usando o nome da planilha secreta dela. O uso daquela frase a fez hesitar. Ela não sabia que eu tinha visto o arquivo, mas o meu tom de voz, sério e responsável, a confundiu. Ela pensou que eu estava adotando a filosofia dela e não a usando contra ela. Você precisa de mais do que 90% do seu salário só para morar em São Paulo? Ela questionou, tentando desmascarar a mentira. Sim, eu vou ter que morar em um lugar seguro, comer fora, e o custo de vida é mais alto. E mais, eu quero investir pesado no carro novo. Eu vou te mandar um extrato detalhado do que os 10% vão cobrir. Você vai ver que está tudo sob controle. Eu não estava mentindo totalmente. Os 10% cobririam apenas as despesas fixas básicas do apartamento. As despesas variáveis, supermercado, cartão de crédito, lazer, contas da mãe dela, ficariam por conta do salário dela. A Priscila estava acostumada a usar o meu salário como um colchão inflável. Agora, o colchão estava murchando. Ela bufou, visivelmente derrotada pela minha lógica fria e pela promessa do dinheiro extra que viria. Tudo bem, Rafael, mas se a gente se apertar, você vai ter que complementar. E não esquece de deixar a lista de contatos dos encanadores e eletricistas antes de ir. Pode deixar, vou organizar tudo, eu respondi e me afastei. As 2 semanas seguintes foram a minha missão de encerramento. Eu agi como o melhor marido de aluguel que ela já teve. Eu consertei a última lâmpada. Eu troquei a resistência do chuveiro. Eu lubrifiquei o portão da garagem que estava rangendo. Eu resolvi o vazamento de uma vez por todas. Eu fiz tudo, não por amor, mas por estratégia. Eu estava garantindo que por um bom tempo ela não teria desculpa para dizer: preciso que o Rafa volte para consertar isso. Enquanto eu fazia o trabalho braçal, eu estava limpando minha vida daquele apartamento. Eu não estava apenas embalando roupas. Eu estava embalando a minha identidade. Eu vendi algumas ferramentas que eu não usava mais.
E as ferramentas de precisão, aquelas que eu realmente valorizava, foram junto com meus documentos para a caixa de metal no depósito que eu aluguei em SP. A Priscila estava distraída, focada em como gastar os 30% a mais que eu ganharia. Ela estava planejando uma viagem com as amigas, acreditando que o dinheiro extra já estava garantido. Ela nem sequer notou que eu estava esvaziando as gavetas, que eu estava levando os livros que eu amava, ou que eu tinha mudado a senha do meu e-mail pessoal. O dia da partida chegou. Eu aluguei um carro maior para levar o necessário para SP. Eu não pedi ajuda a ninguém. Priscila estava de mau humor. Você vai mesmo levar aquela sua cafeteira velha? Não podia deixar aqui? É minha, Pri. E eu preciso dela em São Paulo. E quem vai me levar ao aeroporto na semana que vem? Meu voo é às 5h da manhã. Você pode pegar um Uber, amor. Eu estarei em reunião. O tom de "eu estarei em reunião" era novo para ela. Antes, a prioridade era sempre a logística dela. Agora, a minha agenda profissional estava acima das conveniências dela. O adeus foi breve, no hall do prédio. Ela me deu um beijo rápido na bochecha e disse: "Me liga quando chegar. E não esquece de mandar a lista de encanadores." Eu entrei no carro e dirigi. Não olhei para trás. A sensação de deixar o Rio de Janeiro não era de tristeza ou saudade. Era de libertação. Eu estava deixando para trás o papel de marido de aluguel e assumindo o papel de investidor estratégico da minha própria vida. A primeira semana em São Paulo foi intensa de trabalho, mas estranhamente pacífica. Eu estava hospedado em um flat corporativo no Brooklyn, pago pela empresa. Era pequeno, mas era meu. Não tinha churrasqueira para montar, nem sogra para levar à padaria. Priscila ligava 1 ou 2 vezes por dia. As ligações eram puramente transacionais. "Você viu o e-mail da conta de luz? Está muito alta, você precisa falar com a Light." "Não, Pri, você está no Rio, você resolve." "Mas você sempre resolveu." "Agora eu estou em São Paulo, focado no projeto que vai nos dar mais estabilidade. Lembra? Eu te mandei o contato do 0800 da Light." Eu mantive a voz monótona e profissional. Eu não estava brigando, eu estava terceirizando responsabilidades. A tensão dela crescia a cada dia. Ela estava acostumada a descarregar as tarefas domésticas em mim. Agora, ela tinha que lidar com a vida real. O momento que eu estava esperando chegou no dia 5 do mês, o dia do pagamento. Eu recebi meu salário integral na nova conta. Era um valor substancial, com o bônus de 30%. Eu transferi exatamente 10% para a conta conjunta. Aguardei. O primeiro sinal de pânico não veio por ligação, mas por mensagem de texto, 10 minutos depois do depósito. "Rafael, o que é isso? Você só depositou inquiries. 800 reais. Onde está o resto do dinheiro? Você errou a transferência? Isso não cobre nem o cartão de crédito." Eu estava em uma reunião, mas meu coração acelerou com uma satisfação fria. Eu pedi licença e fui para um canto mais reservado. Respondi com calma, como um consultor financeiro. "Pri, não errei. Eu te avisei que a partir deste mês, eu só depositaria o equivalente a 10% do meu salário total na conjunta, para cobrir os custos fixos básicos. O resto está sendo investido na minha nova conta, como planejamos para o carro e a nossa reserva de emergência." A resposta dela veio em caps lock, revelando a perda total de controle. "Não foi isso que a gente planejou. Você está me deixando na mão. Como eu vou pagar a fatura de R$7.000 do cartão? E os R$2.500 que eu paguei de móveis para minha mãe?" Eu respirei fundo. Eu tinha que manter a linha de que eu era o responsável, e ela era a gastadora impulsiva. "Você deve ter se esquecido, Pri. Eu te avisei. E sobre o cartão, você precisa rever seus gastos. Eu não posso mais cobrir despesas que não são essenciais. E sobre os móveis da sua mãe, você precisa usar o seu salário para cobrir esses investimentos pessoais, como você sempre faz." Eu devolvi a palavra investimentos para ela. A ligação veio imediatamente. Eu atendi no terceiro toque. "Rafael, você está louco? Você não pode fazer isso comigo. Você sabe que a gente depende do seu salário. Eu gerencio as contas, mas o dinheiro é seu." "O dinheiro era nosso, Pri. E você estava gerenciando de uma forma que estava me deixando exposto. Eu estou apenas seguindo a sua filosofia de independência financeira. Eu estou criando uma reserva forte para mim, para garantir que se algo acontecer, eu não fique sem nada. Você também tem seu salário. Mas o meu salário é para as minhas coisas, para a minha vida e para as emergências da minha família." Ela gritou. "Exato. E meu salário agora é para as minhas coisas, para a minha vida e para a nossa reserva de emergência.
A parte que cobre o apartamento está na conta. O resto, eu estou guardando. Se você precisa de mais dinheiro, você precisa reduzir seu padrão de vida ou usar as suas reservas. Você tem a sua conta de investimento, não tem? Eu lancei a bomba sobre a conta secreta dela. Eu sabia que ela não admitiria que eu tinha descoberto. Houve um silêncio pesado do outro lado da linha. Que conta de investimento, Rafael? Não sei do que você está falando. Você está inventando coisas. Não estou inventando, Priscila. Eu sei que você tem uma reserva substancial que você construiu nos últimos anos. Você sempre foi muito esperta em economizar. Agora é a hora de usá-la, para cobrir o buraco que você criou com esses gastos não essenciais. Eu não a acusei de traição. Eu a elogiei pela prudência. Isso a desarmou. Ela não podia mais se colocar na posição de vítima, porque eu estava a tratando como a investidora competente que ela dizia ser. Eu não vou usar minhas economias para pagar o cartão de crédito que a gente fez junto. Ela chiou. A fatura do cartão é composta majoritariamente pelos seus gastos pessoais, Pri. Se você precisa de ajuda, me manda o detalhamento. Eu posso analisar e ver se algum item pode ser considerado essencial para o apartamento. Caso contrário, é sua responsabilidade. Eu estou sendo responsável com o futuro da nossa família, economizando para o carro e a estabilidade. Você deveria fazer o mesmo. Eu encerrei a conversa antes que ela pudesse argumentar mais. Eu tenho que voltar para a reunião. Pensa no que eu te disse e me manda a planilha de gastos do cartão por e-mail, por favor. Desliguei. Eu estava tremendo, mas não de raiva, de poder. Pela primeira vez em anos, eu estava no controle da negociação. Nos dias seguintes, a Priscila entrou em modo de crise. Ela não podia me ligar gritando, porque eu respondia com a frieza de um robô financeiro. Ela precisava de dinheiro e estava perdendo o acesso à minha fonte. Ela tentou a manipulação emocional. Estou me sentindo muito sozinha aqui. Você não sente falta de mim? Claro que sinto, Pri. Mas esse sacrifício é necessário para ter nossa segurança financeira. Ela tentou a intimidação. Se você não depositar o resto do dinheiro, eu não vou conseguir pagar a conta de luz e vamos ser cortados. Eu depositei o suficiente para a conta de luz, Pri. Se você usou esse dinheiro para outras coisas, você precisa reavaliar suas prioridades. A minha frieza era a minha armadura. Eu estava usando a lógica e a responsabilidade, justamente os traços que ela usava para me controlar, contra ela. Ela finalmente me enviou a planilha de gastos do cartão. Era um desfile de roupas de grife, jantares caros e, claro, mais transferências para a mãe dela. Não havia uma única ferramenta nova, um livro para mim, ou qualquer gasto que refletisse a minha presença na vida dela. Eu analisei a planilha e enviei de volta com minhas anotações. Pri, analisei os gastos. R$ 5.000 são de compras de roupas e presentes para a sua família. R$ 1.500 de jantares com amigas. Apenas R$ 500 são de supermercado para a casa. Se você reduzir esses gastos, seu salário cobre facilmente o restante da fatura. Eu não posso subsidiar o seu estilo de vida enquanto estou aqui me sacrificando pelo nosso futuro. O uso da palavra sacrificando era hipócrita, mas necessário. Eu estava em SP, ganhando mais, mas eu precisava que ela sentisse que eu era a vítima virtuosa. O fato de eu ter pego a planilha dela e a devolvido com anotações e cortes, como um gerente de banco insatisfeito, a enlouqueceu. Ela me ligou chorando. Lágrimas de crocodilo, eu sabia. Rafael, você está me tratando como se eu fosse uma criança irresponsável. Eu sou sua esposa. Eu sei que você é minha esposa, Pri. E por isso, eu espero que você seja responsável com o nosso dinheiro. Você me chamou de marido de aluguel, na frente da sua família. Eu estou cobrando o aluguel agora. Eu estou te dando as ferramentas para você gerenciar sua própria vida financeira. Use-as. Eu usei o termo marido de aluguel, de forma sutil, para lembrá-la de onde a nossa crise começou, sem que ela pudesse me acusar de estar guardando rancor. Eu estava apenas sendo prático. A estratégia estava funcionando. A Priscila não estava mais preocupada com a minha presença, mas com a minha ausência de recursos. O investimento dela estava quebrando. 2 semanas depois, eu voltei ao Rio pela primeira vez, como prometido. Cheguei em casa na sexta-feira à noite. O apartamento estava bagunçado, o que era incomum, já que ela sempre foi obcecada por organização. Rafa, que bom que você chegou. Eu estou exausta. O ralo da pia da cozinha entupiu e eu tive que chamar o Zé. Ele cobrou R$ 400. R$ 400 por um ralo.
Ela estava indignada com o custo do serviço que eu fazia de graça. Pois é, Pri, serviços especializados custam caro. Você precisava ter incluído isso no seu planejamento financeiro. Eu não ofereci consertar o ralo. Eu mal tirei a mala do carro. Eu estava ali como visita. O clima entre nós era glacial. Ela falava sobre a falta de dinheiro, sobre como o meu depósito de 10% era ridículo e sobre como ela teve que cancelar a viagem com as amigas. Eu tive que usar o meu salário para pagar a maior parte do cartão. Eu estou zerada, Rafael. Você precisa me dar mais dinheiro. Eu não vou te dar mais dinheiro, Pri. Eu estou investindo o meu dinheiro e você precisa aprender a viver dentro da sua realidade financeira. Você tem um salário bom, use-o com sabedoria. Naquela noite eu dormi no sofá. Não houve discussão. Eu apenas disse que estava acostumado a dormir sozinho no flat e que precisava de espaço para trabalhar no fim de semana. Ela nem contestou. Estava muito ocupada digitando números no celular. No sábado, eu fui visitar meus pais em Niterói. Eu precisava de um refúgio e de um álibi. Eu disse a eles que o trabalho em SP estava sendo ótimo, mas que o casamento estava tenso por causa da distância. Eu não revelei a extensão do meu plano. Quando voltei no domingo à noite, Priscila estava na sala, assistindo TV, de cara fechada. Você não fez nada de útil neste fim de semana, né? Eu tive que ir ao mercado sozinha. Meu fim de semana foi para descansar e visitar meus pais. Eu volto para São Paulo amanhã cedo. Você precisa se acostumar a fazer as coisas sozinha, Pri. Eu não sou mais seu marido de aluguel. Eu sou seu parceiro de vida. E estou aqui para investir no nosso futuro, não para ser seu faz-tudo. Eu percebi que ela estava assimilando a perda do meu serviço e a perda do meu dinheiro. O combo estava destruindo a base do controle dela. O golpe final daquele fim de semana veio quando ela tentou me obrigar a fazer uma transferência. Rafa, a conta do meu celular está em atraso. Transfere R$ 150 para eu pagar. Rápido. Eu peguei meu celular e abri o aplicativo do banco. Claro, eu transfiro. Mas a partir do mês que vem, você precisa incluir essa despesa nos 10% que eu deposito na conjunta. Senão, você vai ter que pagar com o seu salário. Eu fiz a transferência, mas em vez de colocar serviços prestados, como ela tinha feito no churrasco, eu coloquei na descrição: empréstimo, prazo de devolução, 30 dias. Eu mostrei a tela para ela. O que é isso, Rafael? Empréstimo. É um empréstimo, Pri. Eu estou te ajudando com uma emergência, mas você precisa me devolver o dinheiro. Eu estou construindo minha reserva de investimento. Lembra? Cada centavo conta. A fúria dela não era mais pela falta de dinheiro, mas pela inversão de papéis. Eu a estava tratando como ela me tratava, um recurso a ser gerenciado e cobrado. Eu voltei para São Paulo na segunda-feira. Eu sabia que a guerra estava apenas começando. Ela não ia aceitar a perda de poder sem lutar. Mas eu estava pronto. Eu tinha as provas, eu tinha o dinheiro e, o mais importante, eu tinha a dignidade de volta. Continua. Eu voltei para São Paulo na segunda-feira. Eu sabia que a guerra estava apenas começando. Ela não ia aceitar a perda de poder sem lutar. Mas eu estava pronto. Eu tinha as provas, eu tinha o dinheiro e, o mais importante, eu tinha a dignidade de volta. O mês de trabalho em São Paulo seguiu o mesmo padrão. Ligações tensas, pedidos urgentes e a minha recusa constante em ceder. Rafael, o cartão de crédito da loja de material de construção vence amanhã. Eu usei ele para comprar a tinta que você precisava para pintar a parede da sala, lembra? Está no seu nome. Você precisa pagar. Eu tinha de fato pintado a sala, mas a tinta custava R$ 300 e a fatura era de R$ 1.200. Pri, eu paguei o que eu devia na conta conjunta. Eu não vou pagar a fatura inteira. Se você comprou a tinta para a sala com o cartão, você paga a fatura e eu te transfiro os R$ 300, com a condição de que você me envie a nota fiscal da tinta, para eu ter a comprovação do gasto. Ela se recusou a enviar a nota. Ela queria que eu pagasse os R$ 1.200 inteiros, como sempre fiz. A tática dela era misturar despesas essenciais com as dela, forçando o meu compromisso. Eu desmisturei. Então eu não pago, Pri. Você resolve. Eu estou focado no meu trabalho aqui. Não me ligue mais sobre contas não essenciais. Eu estava usando o meu tempo em São Paulo para criar uma distância física e emocional que ela não podia atravessar. A minha ausência forçou-a a encarar o custo real da vida dela, sem a minha mão de obra e sem o meu salário como amortecedor. A reação mais previsível, e que eu estava esperando, veio da minha sogra, Dona Sônia.
Priscila, acostumada a ter a família como plateia e cúmplice, começou a se queixar para a mãe. Dona Sônia me ligou na quarta semana, com aquele tom de quem está fazendo um favor ao tentar resolver um problema. Rafael, meu filho, o que está acontecendo com vocês? Priscila está muito nervosa, disse que você está deixando ela sem dinheiro. Ela está quase passando fome aí no Rio, coitada. Eu mantive a calma. Eu sabia que a Priscila nunca passaria fome. Ela tinha a conta PA Futuro. Dona Sônia, com todo o respeito, a Priscila não está sem dinheiro. Eu depositei o suficiente para as contas fixas do apartamento, como a luz, água e condomínio. O salário dela é mais do que suficiente para cobrir a alimentação e o resto das despesas dela. Mas ela tem que pagar as contas da casa, Rafael. Você é o marido, o provedor. Eu sou o marido, Dona Sônia, e estou trabalhando em São Paulo ganhando 30% a mais para garantir o nosso futuro. Eu estou fazendo a minha parte. Acontece que a Priscila tem tido muitos gastos extras, como a reforma da sua cozinha, Dona Sônia, e agora ela precisa gerenciar melhor o próprio salário para cobrir essas despesas. Eu não posso pagar as despesas dela e as minhas em São Paulo. Eu joguei a reforma da cozinha dela de volta no colo. Ela se silenciou por um momento, porque o argumento era irrefutável. O dinheiro que estava faltando era o que Priscila gastava em luxos e na família dela. Ah, mas ela não está acostumada a fazer as contas, Rafael. Ela é designer, não é boa com números. Pois é, e eu sou engenheiro. Eu estou ensinando ela a ser mais responsável. Diga a ela para reduzir os gastos supérfluos e ela terá dinheiro de sobra. Eu estou sendo prudente. Dona Sônia encerrou a ligação, claramente frustrada por não ter conseguido me dobrar. Eu tinha neutralizado o apoio familiar. No final do primeiro mês e meio de exílio, Priscila tentou a cartada final. O acesso à minha nova conta. Ela me ligou no sábado pela manhã. Rafa, eu estava pensando, já que você está em São Paulo e eu estou aqui cuidando de tudo, eu preciso ter acesso à sua nova conta. Se acontecer uma emergência, como eu vou resolver? Não vai acontecer nenhuma emergência, Pri. E essa conta é estritamente fiscal e de investimento. Não tem acesso compartilhado. Mas e o dinheiro do carro? Se a gente precisar pagar a entrada, eu preciso ter acesso. Se precisarmos pagar a entrada, eu transfiro o valor para a conta conjunta, mas eu controlo o investimento. Eu preciso ter certeza de que o dinheiro está sendo guardado. Você não confia em mim, Rafael? A voz dela estava carregada de mágoa forjada. Eu confiava, Pri. Mas depois de ver como você estava administrando as nossas finanças e como você estava construindo uma reserva particular sem me dizer, eu preciso ser mais cauteloso. Eu estou apenas protegendo o meu capital. A palavra reserva particular a atingiu em cheio. Ela ficou muda. Ela sabia que eu estava falando da planilha PA Futuro. Você andou mexendo no meu computador? Ela sussurrou, a voz tensa de fúria e medo. Eu não precisei mexer no seu computador para saber que você estava focada na sua independência financeira total, Pri. Não se preocupe, eu entendi o plano, e eu estou ajudando você a alcançá-lo mais rápido. Eu a desarmei completamente. Ela não podia mais negar que estava agindo de má fé, e ela não podia me acusar de invasão, pois eu já tinha as provas guardadas fora do alcance dela. Eu aproveitei o vácuo de poder para dar o cheque-mate. Pri, eu acho que nós dois estamos em um momento de clareza. Você quer a sua independência financeira, e eu quero a minha dignidade e o meu dinheiro de volta. Eu não sou seu marido de aluguel, e não sou seu caixa eletrônico. Nosso casamento acabou. O silêncio do outro lado da linha era o som da ficha caindo. O quê? Você está me dando um divórcio por causa de dinheiro? Não, Pri. Eu estou dando um divórcio porque você me reduziu a um serviço pago, porque você me humilhou publicamente e porque você planejou ativamente a sua fuga financeira enquanto me mantinha no escuro. A falta de dinheiro agora é só a consequência do fim da confiança. Não existe mais parceria, só transação. Eu estava falando em um tom de voz baixo, quase tedioso. A frieza era mais poderosa do que qualquer grito. Eu vou procurar um advogado em São Paulo na segunda-feira para iniciar o processo de divórcio. Eu tenho toda a documentação das nossas finanças, incluindo a sua planilha de PA Futuro. Eu não quero brigar pelos seus bens, nem pelo seu investimento. Eu só quero o que é meu, e quero garantir que você não tenha acesso ao meu salário a partir de agora. Ela tentou chorar. Tentou gritar. Tentou me culpar. Você é um monstro, Rafael. Você está me abandonando no momento em que eu mais preciso. Você não precisa de mim, Pri. Você tem a sua reserva. Você é forte e ambiciosa.
Use essa ambição para construir o seu futuro, como você planejou. Eu estou apenas saindo do caminho para que você alcance sua independência financeira total. Eu usei a frase dela pela última vez, como um epitáfio para o nosso casamento. Eu vou te ligar na segunda-feira com o contato do meu advogado. Por favor, seja cooperativa. Se você tentar dificultar o processo, eu serei obrigado a usar todos os documentos que eu tenho para provar a sua má gestão e o seu planejamento de abandono. E isso pode afetar a divisão de bens de forma desfavorável a você. Eu não estava ameaçando, eu estava apresentando um cenário. E ela, sendo a pragmática que era, entendeu a seriedade da situação. Ela tinha perdido. O marido de aluguel tinha se tornado o gestor do divórcio. Desliguei o telefone. E pela primeira vez em muito tempo, senti que eu podia respirar fundo. O divórcio foi rápido e limpo, exatamente como eu planejei. Meu advogado em São Paulo era um especialista em divórcios complexos e financeiros. Quando ele viu o dossiê que eu tinha montado, os extratos da minha nova conta, a planilha da Priscila, e-mails comprovando que ela estava centralizando o controle do dinheiro sob o pretexto de organização, ele sorriu. Rafael, você facilitou muito o nosso trabalho. Sua esposa se preparou para a independência financeira dela e você se preparou para a sua. Não há o que discutir aqui. O apartamento na Barra da Tijuca, que tinha sido comprado com 80% do meu capital inicial, foi vendido. Eu insisti que ela ficasse com uma parte justa, mas não mais do que o que a lei exigia para a comunhão parcial de bens. O mais importante, eu consegui manter todos os meus investimentos de longo prazo intactos, e ela não conseguiu tocar no dinheiro que eu estava acumulando na minha nova conta em São Paulo. Priscila teve que usar grande parte da sua reserva, PA Futuro, para cobrir as dívidas que ela acumulou nos meses em que eu cortei o financiamento. O dinheiro que era para ser o capital inicial do seu escritório de design foi usado para pagar contas do dia a dia. A vingança não foi a perda de dinheiro dela, mas a perda de controle e a destruição da ilusão de que eu era um recurso infinito. Eu voltei para o Rio de Janeiro 6 meses depois, não para a Barra da Tijuca, mas para um apartamento menor, em Niterói, perto dos meus pais. Eu saí do meu emprego anterior, aproveitei a experiência da consultoria e abri minha própria empresa. Eu não precisava mais do salário fixo, eu era meu próprio patrão. Eu nunca mais voltei a ser o marido de aluguel de ninguém. Eu aprendi a dizer não, a estabelecer limites e, principalmente, a valorizar o meu próprio tempo e esforço. Se eu consertava algo, era porque eu queria, e não porque era uma obrigação não remunerada. Eu soube, por terceiros, que Priscila, depois de 1 ano, finalmente conseguiu abrir o escritório dela, mas estava lutando para manter o padrão de vida que ela tinha antes. Ela teve que reduzir as viagens, os gastos com roupas e, ironicamente, teve que se mudar para um apartamento mais modesto para reduzir o condomínio. A última vez que a vi foi em um shopping na Zona Sul. Ela estava com a mãe dela e me viu de longe. Ela estava com uma expressão cansada, sem o brilho de quem estava no controle. Ela tentou se esconder atrás de uma coluna. Eu não fiz contato, eu apenas segui meu caminho, de cabeça erguida. Aquele churrasco em Bangu, onde fui ridicularizado e transformado em serviços prestados, não foi uma humilhação, foi um despertar. A dor daquele dia me deu a frieza necessária para desmontar uma vida que estava me consumindo. Eu perdi um casamento, mas ganhei a minha liberdade e o meu respeito próprio. E isso, eu descobri, é um investimento que realmente vale a pena. Se você está passando por uma situação onde você se sente desvalorizado, lembre-se, a maior força não está no grito, mas no planejamento silencioso. Retome o controle da sua narrativa. Não deixe que ninguém te defina como um investimento ou um serviço. A sua vida é sua. E se essa história te ajudou a enxergar isso, me conta nos comentários. É importante saber que a gente pode sim dar a volta por cima.